De um milagre, renova minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando... Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entrada de Rede, o seu mais novo conteúdo sobre vôlei nacional e às vezes internacional também. Meu nome é Hugo Araújo e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês falando sobre o melhor esporte do mundo, que é o voleibol, não é mesmo? Nesse episódio cheio de informação e opinião, a gente vai falar um pouquinho sobre o desempenho das nossas seleções na Liga das Nações que aconteceu agora entre os meses de maio e junho ali na Itália e falar também um pouquinho sobre as convocações, né, das nossas seleções para a Olimpíada de Tóquio. Faltam menos de 10 dias para a Olimpíada, o modo ansiedade já está ligado e por isso a gente vai aqui falar um pouquinho sobre esses temas com vocês. Antes de começar propriamente o episódio, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais. A rede social que a gente mais usa e atualiza é o Instagram, o @entrada de rede. Então, para você que nos segue, muito obrigado. E se você ainda não segue, dá uma conferida lá no Instagram, né? Prestigia o nosso trabalho lá também. A gente tem muita novidade lá, muita coisa, muito conteúdo exclusivo, né, da nossa página lá também. E eu gostaria também de anunciar uma novidade para vocês. Talvez vocês estejam até nos ouvindo agora nela. A partir de agora, os nossos episódios também estarão disponíveis no YouTube. Sim, gente, graças a Deus deu certo o plano de expandir para o YouTube. E a partir desse episódio, nós vamos também postar os nossos conteúdos lá no nosso canal do YouTube. Então, se você já está nos ouvindo por lá, seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos prestigiar. E se você ainda não sabe onde a gente está, vai lá no nosso Instagram, tem um link na nossa bio e lá tem todas as plataformas de streaming onde nós estamos disponíveis. São várias, se você tem iPhone, se você tem Android, se você tem alguma plataforma paga, tipo Spotify, Deezer, ou se você quer uma plataforma gratuita, a gente tem o Google Podcasts, dentre outras. Então procure lá a gente nos streamings que a gente vai estar lá sim com os nossos episódios. Os episódios antigos vão ficar só no streaming mesmo, mas a partir de agora, a partir desse episódio, estaremos também no YouTube. Muito obrigado, gente! E sem mais delongas, bora falar de seleção brasileira. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a Liga das Nações. A Liga das Nações, né, a VNL, aconteceu ali em Rimini, na Itália, entre os meses de maio e junho. E a gente teve uma boa participação das nossas seleções dentro dessa competição. A gente vai falar agora um pouquinho do universo do vôlei feminino, né, que é o que mais gera audiência pra gente, é o que vocês mais gostam de ouvir, de escutar. Então, bora falar sobre o desempenho da nossa seleção feminina. Gente, a VNL foi um campeonato extremamente importante para o nosso time ganhar corpo para a Olimpíada de Tóquio. A gente viu isso nitidamente desde o primeiro jogo até a final. O quanto a nossa seleção evoluiu, o quanto nós caminhamos, né? Nós terminamos a VNL em segundo lugar. Infelizmente, não conseguimos desbancar as chicleteiras, né? As chicleteiras ficaram com o título da VNL, o tricampeonato delas nessa competição. 3 VNLs, 3 títulos para as americanas, né? Geralmente elas que vão com a seleção completa e tudo mais, são mais entrosadas. Então ganharam esse título aí em cima da gente, infelizmente, mas a VNL teve um saldo extremamente positivo para a seleção brasileira feminina. A gente pegou o nosso primeiro jogo, se vocês olharem ali, foi contra o Canadá. Nós estreamos com muitas oscilações. O Canadá, inclusive, ganhou um primeiro set, né, nesse jogo contra o Brasil. E as canadenses muito parecidas, né, com estilo de jogo muito parecido com as americanas, impuseram alguma dificuldade para a gente no início da VNL, mas a gente com a cabeça boa, com a experiência, né, se esse time, por um lado, sofre com a falta da renovação, por outro lado, ele ganha um pouco com a experiência das nossas jogadoras, né, porque já passaram por situações assim, já viveram eliminações, já viveram títulos, né, já comemoraram campeonatos aí mundo afora. Então isso é uma vantagem de ter um elenco um pouco mais experiente.
por isso, o Brasil conseguiu reagir, conseguiu virar aquele jogo. E nesse primeiro jogo nós já vimos que a gente precisaria de um pouco mais de ritmo de jogo para entrosar as bolas, né, das centrais com a levantadora, da oposta, né? A gente viu a Tandara ali, a Macris, no iniciozinho batendo a cabeça um pouquinho, porque o Zé quer aproveitar esse estilo de jogo da Macris, que é um pouco mais acelerado, cadenciado, para fazer com que a seleção jogue dessa forma. Porque, infelizmente, nós não temos aquela jogadora que vira todas as bolas possíveis que vão para ela, né? Que vão para ela. A gente tem a Tandara, que é uma oposta excelente, muito boa em todos os fundamentos, né? Não só no ataque, mas a Tandara saca muito bem, bloqueia, defende muito bem. Mas ela não é, hoje, a melhor oposta do mundo, né? A gente tem Egonu, a gente tem Boscovic. Para citar duas das que estão no top, né? A gente tem a Tinzu, que é uma ponteira também que vira bola, impressionante como ela vira bola. A gente não tem essa jogadora. Então o que vai fazer com que o Brasil se diferencie das outras seleções é o conjunto. Se o nosso conjunto estiver bem aprumado, bem alinhado, nós temos grandes chances de chegar ali no final das Olimpíadas, né? De chegar na final, de beliscar uma medalha. Quem sabe ganhar o ouro. Eu acho que isso é um pouco difícil, mas para quem é torcedor, a gente não desiste nunca, né? A gente está sempre ali querendo que o Brasil vá para frente. Então a gente viu essa evolução do time brasileiro, a gente viu a Fernanda Garay como titular ao lado da Gabi, que talvez não fosse ali a ideia inicial do Zé Roberto Guimarães, porque a gente sempre via que Natália e Gabi jogavam juntas na seleção. E é uma dupla de ponteiras que funciona muito, né? Uma complementa a outra. É uma dupla que geralmente dá certo na seleção brasileira. A questão é que a Natália ela sofreu uma lesão na mão e aí o Zé Roberto estava preservando ela, né? Ela ainda estava treinando com a seleção, fazendo esse ritmo aí de treino e tudo mais. Só que ela ficava um pouco preservada ali nos bloqueios, principalmente, né, que é onde a bloqueadora coloca a mão ali e pode ser explorada, a bola vem forte, poderia agravar a lesão que a Natália tinha. Então o Zé Roberto inteligentemente preservou ela e sacou a Fernanda Garay ali para atuar junto com a Gabizinha. Essa dupla me surpreendeu demais, assim. É claro que eu nunca duvidei da qualidade das nossas ponteiras, só que as duas juntas fizeram, junto com a Bright ali, um fundo de quadra excepcional. A nossa recepção esteve no topo ali das estatísticas. Se você pegar as linhas de passe das seleções, eu acho que o Brasil ficou em primeiro, se você pegar as três jogadoras que compõem a recepção. Então, se você pegasse ali os lugares, né, o ranking, o Brasil figurava ali como a melhor recepção do campeonato. E isso nos dá uma esperança muito grande, porque numa competição pré-olímpica, né, tão pertinho ali das Olimpíadas de Tóquio, você ter uma seleção muito consistente no passe faz com que o treinador abra o leque de possibilidades para as jogadas mais variadas possíveis. Então essa questão da Fernanda Garay estar ali, assumir o dela, passar o tapetinho dela. A Fernanda Garay, para mim, assim, pelo que eu acompanho, ela nunca foi aquela jogadora de cobrir toda a linha de passe, dividir a quadra com a líbero, não é isso. Ela passa muito bem, mas ela passa o dela, ela passa o tapetinho dela. Se ela passar o dela ali, pode ficar tranquilo que ela vai garantir. E isso faz com que Gabi e Bright, que geralmente são acostumadas a cobrir mais quadra, se sintam mais confortáveis. E isso dá uma esperança muito grande para o Brasil. Nas Olimpíadas, a gente espera que essa linha de recepção continue funcionando e que o Brasil consiga, sim, jogar com uma velocidade maior. E é isso que a gente viu durante a competição. No início, principalmente a bola com a Tandara. A Tandara gosta geralmente de uma bola um pouco mais confortável, né? Ela ataca qualquer bola. Se você mandar, ela vai atacar. Mas a bola que a gente observa que a Tandara se sente um pouco mais confortável é aquela bola um pouco mais alta. Não chega a ser aquela bola russa, né, que vai no teto do ginásio, mas uma bola um pouco mais confortável para que ela possa usar a envergadura, possa aplicar a força, que a gente sabe que a Tandara tem, né, um dos diferenciais dela. Mas nessa competição, ela e a Macris conseguiram se ajustar.
E isso foi muito importante pra gente, isso nos dá uma esperança muito grande. Eu acho que a Macris precisa aprender agora as horas de soltar uma bola mais confortável e as horas de acelerar para Tandara. Eu acho que existem ainda esses dois momentos no jogo e ela precisa dessa sensibilidade para conseguir distinguir. Agora é a hora de bola rápida, porque ela vai ficar sem bloqueio quebrado, e agora é hora de uma bola mais confortável para ela definir pra gente. Então eu acho que esse entrosamento, né, a gente via também a Macris e a Tandara a todo ponto. Foi até engraçado que teve uma vez que todo ponto elas conversavam, né? Fazia o ponto, aí a Macris já ia correndo e perguntava pra Tandara: e aí, Tandara, como é que tá a bola? Aí a Tandara falava e tal. E teve uma cena muito engraçada que a gente viu a Macris indo atrás dela, perguntando da bola, e ela meio que fugindo da Macris, porque, tipo assim, não aguentava mais ser perguntada, ser questionada sobre a bola. Nada demais, tá, gente? Nenhuma treta, não. É só um momento engraçado, inusitado do jogo. Isso mostra que elas sempre estão tentando ajustar, sempre estão tentando se conectar para que saia, na hora da Olimpíada, saia perfeito, sabe? Sem ruídos, todo mundo saiba a bola que vai receber, quando vai receber, como vai receber, e isso é muito importante. Então acho que o saldo da VNL foi esse, assim. Eu acho que a Gabi também, a gente pode citar a Gabi como uma evolução muito clara no ataque, principalmente. A gente sabe que nos clubes, né, onde a Gabi joga, e principalmente agora no Vakif, a função dela é um pouco mais tática, no sentido de segurar ali o fundo de quadra, a recepção e colocar a bola na mão da levantadora. A Gabi não foi tão exigida no ataque nessa temporada, e isso fez com que alguns torcedores duvidassem ali, né, de se a Gabi realmente viraria bola, se ela viria a ser quase que uma segunda líbero, uma ponteira mais de preparação mesmo. Só que a Gabi mostrou que ela é boa em todos os fundamentos, né? Impressionante como a Gabi é completa, e a cada ano a gente vê a evolução da Gabi em todos os fundamentos, e principalmente no ataque. Quando o Brasil precisou dela, ali no final da VNL, no final da fase de classificação, até ali os playoffs, né, semifinais e final, a gente viu a Gabi muito consistente também na virada de bola. E isso é primordial para qualquer seleção. Eu acho que uma seleção completa tem jogadoras que atacam pela pipe, as duas ponteiras atacam pela pipe, a oposta também, tem as centrais que viram bola, enfim, uma seleção completa precisa ter todo mundo jogando muito bem. E eu acho que o Brasil está alcançando esse padrão, assim, chegou na final contra os Estados Unidos, apesar de ter perdido, jogando de igual para igual. Foi muito melhor do que foi no primeiro jogo, né, contra elas. Apesar do resultado de 3-1, não foi aquela coisa desastrosa, né? Não foi aquele passeio das americanas como a gente está acostumado, ou como a gente pensa, né, quando olha um placar desse numa final. Mas assim, gente, o saldo da VNL é positivíssimo. O Brasil precisa muito continuar nessa preparação, nesse ritmo, e eu acho que a gente chega em Tóquio muito confiante. Mas enfim, na VNL nós tivemos também seleções que não quiseram levar as suas principais peças ali para a competição. Elas confiam, né, a comissão técnica delas confia que só com treinamento e alguns amistosos elas chegarão prontas para ganhar a medalha em Tóquio. E é claro que eu estou me referindo à Sérvia e Itália, no feminino, que esconderam o jogo, né? E a gente ficou assim pensando, será que elas têm alguma estratégia diferente? Será que elas vão vir com surpresas e tudo mais? E aí apareceu a notícia pra gente de que Sérvia e Itália, justamente as duas seleções que não foram completas para a VNL, acabaram marcando um amistoso entre elas, né, um amistoso de 3 jogos, para elas pegarem algum ritmo de jogo ali. E é claro, eu tenho certeza que todos os técnicos das Olimpíadas não desgrudaram, né, não tiraram os olhos desse jogo. Os 3 amistosos foram vencidos pela Sérvia, e todos por 3-2. Gente, sobre esses amistosos, eu cheguei a assistir os jogos e eu posso dizer o seguinte, elas não me surpreenderam não, tá? Eu esperava muito mais de Egonu e Bošković, e não só delas, né, mas das seleções em si.
Eu achei que foi um erro elas terem escondido o jogo até agora. Assim, um erro para elas, né? Para nós é maravilhoso. A gente sabe também que nessas competições a Sérvia cresce muito, né? A Itália não tem tanta tradição assim, sabe, a tradição mesmo de chegar na final, de fazer finais ali nas Olimpíadas e tudo mais. Só que esse time da Itália se mostrou no Mundial, no último Mundial, muito promissor, né? No Mundial de 2018. É esse que eu me refiro. Muito promissor, enfim, que pode galgar degraus mais altos, tendo hoje talvez a melhor aposta do mundo, a Egonu, né? Há quem diga que a Boscovic está melhor, mas eu acho que as duas ali estão em pé de igualdade. Eu acho que a Egonu, por ter ganhado os últimos títulos ali pelo clube, hoje um pouquinho melhor do que a Boscovic. Até porque ela foi muito exigida, né? A Egonu não pipocou nesses títulos que o Conegliano ganhou, por exemplo. Ela sempre foi muito exigida e sempre correspondeu. Então acho que hoje a Egonu um pouquinho à frente da Boscovic, mas a Boscovic também é excelente. Nesses amistosos, o que eu pude perceber? As duas seleções não me mostraram nada demais, nada assim que vai fazer com que elas vençam as Olimpíadas passando o carro por cima de todo mundo. Então não acho que isso vai acontecer. A gente viu sim as duas opostas brilhando, jogando muita bola, mas eu esperava um pouco mais das duas. A Sérvia também, o que a gente pôde perceber também, é que a Sérvia está ligeiramente melhor que a Itália, até por ter um conjunto melhor. A Itália hoje, infelizmente, depende muito ainda da Egonu. A gente tem as ponteiras ali que são instáveis. A Bosetti, que tem uma função mais tática, né, de preparar, de colocar o passe na mão da Malinov, foi bem, até no ataque, inclusive, só que ela ainda não é aquela ponteira que a gente olha e fala, caraca, ela vai resolver. E nesse papel aí de resolver os conflitos, a gente viu uma Sila muito instável. Infelizmente, a Sila teve uma lesão, né, falando na Sila, no último amistoso ela teve uma lesão. Foi uma lesão até boba pela maneira como aconteceu, né? A Far, que é a central da Itália, estava com a bola na mão para passar para Malinov. Eu acho que foi uma bola de graça que a Sérvia devolveu, algo do tipo. E aí a Sila saiu de um canto da quadra e foi para cima da Far, como que querendo assumir o passe de contra-ataque. Só que a Far estava inteira na bola, e aí ela acabou pisando no pé da Far e torcendo o tornozelo. Infelizmente, quando eu vi isso, eu fiquei assim, muito chateado, né? Ela chorou, assim, eu não queria ter passado por aquilo. A Federação Italiana não deu mais detalhes sobre o grau da lesão da Sila, mas eu acredito que tenha sido uma lesão branda, graças a Deus uma lesão leve, e eu acho que até a Olimpíada ela está recuperada e pronta para ajudar a Itália. É o que eu penso, né? O que eu constatei aqui. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas assim, resumo da ópera, gente. Elas esconderam tanto o jogo que não encontraram até agora. Na Olimpíada elas podem surpreender? Podem surpreender. Todo time pode surpreender na Olimpíada, né? É um campeonato diferente. Não tem muito tempo ali para você pensar, fazer e jogar o seu melhor e pronto. Elas podem sim surpreender, não são seleções ruins, bobas, longe disso, mas para mim, na minha visão, perderam uma oportunidade gigante de disputar uma VNL e ganhar mais ritmo e acertar os detalhes que faltam. Eu acho que deixar para observar esses detalhes nas Olimpíadas e acertar eles durante a competição é muito perigoso. Sobretudo para a Itália, que está num grupo não tão fácil assim, né? No grupo da morte ali, de um lado da chave. A Sérvia já está num grupo mais tranquilo, mas se não abrir o olho também pode sofrer ali algumas coisas. Eu acho que o Brasil, pela maneira como está jogando, pela garra, pela vontade e pela lista de convocação que a gente vai comentar daqui a pouco, pode sim ganhar da Sérvia e passar em primeiro lugar no grupo, né? Isso de acordo com o que nós vimos na VNL. Tudo pode acontecer, mas no papel eu acho que é isso. Então agora, gente, vamos falar sobre Tóquio. Já que a gente está falando tanto de Tóquio, citando a Olimpíada, vamos falar da convocação das meninas para a Olimpíada de Tóquio. A lista foi divulgada assim que a VNL terminou e o Zé Roberto foi muito coerente na minha visão,
soltando essa lista aqui. A gente vai falar de alguns nomes eu tenho algumas ressalvas, mas eu vou explicar o porquê agora. A lista foi composta assim: levantadoras, Macris e Roberta; opostas, Tandara e Rosa Maria; ponteiras, Gabi, Garay, Natália, Ana Cristina; centrais, Gataz, Carol e Bia; e a líbero, Camila Bright. Essa foi a lista de Tóquio, da Olimpíada de Tóquio. Vamos lá. Levantadoras, Macris e Roberta. Eu acho que o Zé Roberto deu indícios de que levaria a Macris logo no início da VNL, quando ele deixou que a Macris fosse titular todos os jogos. Né? O Zé Roberto trabalhou com Macris, Roberta e Dani Lins nesse ciclo, né? nessa competição aí pré-olímpica, e deixou a Macris como titular em todos os jogos. E as levantadoras, né, Dani Lins e Roberta, foram revezando a cada partida. Né? Cada partida, uma era a reserva da Macris e ia entrando nas inversões, enfim, fazendo seu papel. Eu não posso dar essa informação com certeza, mas pelo que eu me lembre, assim, eu acredito que em todos os jogos o Brasil fez uma inversão. Então o Zé Roberto quis realmente testar as duas levantadoras reservas que ele levou ali para a VNL. Então, nenhum jogo a Macris ficou o tempo todo na titularidade e a Dani Lins ou a Roberta não entraram pelo menos alguns pontos. Então, é interessante isso, né? O Zé Roberto dando oportunidade. A Roberta, ela teve um brilho um pouco maior nessa competição no jogo contra a Itália. O Brasil estava sofrendo muito na recepção. Foi um jogo onde a Fernanda Garay foi poupada, né, pelo ritmo dos jogos e tudo mais. O Zé Roberto preferiu dar um descanso para a Fê Garay, sacou a Ana Cristina ali para o lugar dela. Ela ficou muito desestabilizada, né, com os saques todos em cima dela. E aí a Rosa Maria entrou e fez uma função diferente da que ela está acostumada a jogar nessas últimas temporadas, mas que ela também faz, né, que é como ponteira. Então a Rosa Maria como ponteira resolveu. E o Zé Roberto também trocou a Macris pela Roberta. A Roberta fez um jogo excelente, o Brasil melhorou muito com a entrada dela. E aí eu acho que nesse jogo a Roberta definiu a classificação dela. O Zé Roberto deu oportunidade, continuou vendo, mas esse jogo eu acho que foi crucial para que a Roberta fosse convocada. E a Roberta, falando nela, foi muito bem nessa Liga das Nações. Eu citei esse jogo contra a Itália, que para mim foi, assim, deixou escrachado que ela vive, na verdade, o melhor momento do que a Dani Lins. E não que a Dani Lins tenha jogado mal, né? Eu vi muitas pessoas criticando, né? Ela entrou na inversão, errou uma bola, nossa, Dani Lins tá horrível e tudo mais. Então eu acho que a Dani Lins foi bem, sim. A Dani Lins é uma levantadora extremamente experiente, extremamente preparada para todas as questões que envolvem pressão numa Olimpíada. Ela, em 2012, saiu de terceira levantadora para levantadora titular na final. Então, olha o caminho que a Dani Lins precisou percorrer, trabalhando, treinando. Então, eu sou fãzaço da Dani Lins, eu acho que ela é uma excelente levantadora, mas acredito também que a Roberta, pela temporada que fez no Osasco, né, no clube onde ela jogou, e também por essa temporada de seleção, ela entra muito bem. A Roberta, ela é uma levantadora reserva excelente, assim. O Zé Roberto uma vez disse isso numa entrevista, né, que a Roberta é a melhor segunda levantadora que ele já teve. Ou seja, é a melhor levantadora que vem do banco e faz acontecer. A Roberta, ela não tem características tão inovativas quanto a Macris, mas ela demonstrou nessa VNL uma evolução até nisso. Né? Ela demonstrou essa evolução fazendo levantamentos lindos, imprevisíveis, deixando o bloqueio adversário ali meio perdido. Então a Roberta evoluiu nesse quesito também, além de ser uma levantadora muito tática, muito obediente taticamente. Se o Zé Roberto pede para ela colocar 50 bolas para a central, ela vai entrar e vai fazer exatamente o que o Zé pediu. Então isso fez com que, na minha opinião, ela também ganhasse a vaga. Então acho que de levantadoras a gente está muito bem servido. Bora falar agora de opostas. Tandara e Rosa Maria. Tandara e Rosa Maria, que também para mim foram escolhas extremamente importantes do Zé Roberto. A Rosa Maria, ela participou também de um rodízio com as opostas, né? Então, às vezes entrava a Sheila na inversão, às vezes entrava a Lorene. A Lorene entrou um pouco menos nessa VNL.
mas enfim, também participou desse processo, né, de saber qual seria a oposta que o Zé iria apostar nessas Olimpíadas. E aí as três ficaram revezando e a Rosa Maria nitidamente, por jogar num campeonato muito mais complicado, como é o campeonato italiano, né, tendo a responsabilidade de ser a principal viradora de bola do Casal Maggiore, enfim, por estar num momento excelente, a Rosa Maria demonstrou que na quadra ali da seleção ela também é absoluta nessa posição de segunda oposta. A Tandara demonstrou por A mais B, assim, um voleibol maravilhoso. Acho que a Tandara hoje evoluiu não só para ser aquela jogadora de força, mas uma jogadora técnica. Se você for comparar a Tandara com a Boscovic, com a Egonu, ela não tem o mesmo alcance, né? Até por ser mais baixa, ela não tem o mesmo alcance. Talvez não tenha a mesma força, mas força eu acho que Tandara, a gente não pode falar muito, né? Tandara é muito forte, mas vamos colocar que as outras sejam mais fortes fisicamente, até por serem mais jovens e tudo mais. Só que a Tandara, ela é mais técnica do que as duas. A Tandara tem um passe de contra-ataque excelente. A Tandara sabe defender muito melhor do que a Egonu e que a Boscovic. A Tandara se apresenta para o levantamento em muitas situações, tem um toque de bola muito refinado, muito limpo. Então, isso, no conjunto da obra, faz muita diferença. Porque o voleibol não é só ataque. É claro que a oposta é a principal responsável pelo ataque da equipe. Só que o voleibol não se resume a ataque. E nesse quesito, nesse sentido, a Tandara se apresenta como uma oposta muito versátil, muito técnica e que evoluiu muito nos seus golpes. Então eu acho que as duas, Tandara e Rosa Maria, merecem muito essa vaga. Ah tá, antes de continuar, quando eu falo merecem, gente, eu não tô aqui desacreditando das meninas que não foram convocadas. Todo mundo que foi convocada, que treinou, que participou dessa VNL, merecia muito a convocação. Não é uma questão de merecimento, né? A gente usa essa palavra, mas não nesse sentido de que as outras não merecem ou não mereciam a vaga. Todo mundo que está aqui merece a vaga. Mas eu acredito que algumas jogadoras poderiam estar nessa lista no lugar de outras, mas isso não quer dizer que as que estão nessa lista não mereçam, tá? Ok? Então, aberto esse parênteses, a gente continua. De ponteiras, a gente teve Gabi, Garay, Natália e Ana Cristina. Eu acho que as três primeiras a gente não precisa falar, né? Chover no molhado, são as principais ponteiras que o Brasil tem. A Fernanda Garay, graças a Deus, aceitou a convocação para essa última temporada dela na seleção. Depois disso ela vai ser mãe, então eu acho que ela está muito motivada a fazer uma Olimpíada bacana, a jogar, a dar tudo de si pelo Brasil. A gente viu isso na VNL, a raça que ela tem. A Natália também fez uma temporada extremamente importante na Rússia, apesar de que eu acho que a Natália na seleção deu uma caída, até pela lesão que ela teve, enfim. Eu acho que a Natália a gente precisa daquela Natália que vibra, daquela Natália que na hora da decisão ninguém pega ela. Eu tinha medo da Natália quando ela vinha daquele jeito, né, virando bola e gritando. Eu acho que é essa Natália que a gente quer ver na seleção também. E a gente tem a Gabi, que a gente já falou demais aqui, é uma das nossas principais jogadoras na seleção. E aí a gente tem a Ana Cristina. Ana Cristina, jovem, 17 anos. A gente viu aquele rolê todo que teve da naturalização francesa dela, né? Que talvez ela iria para a França e iria se naturalizar francesa, tendo em vista que os próximos jogos serão em Paris e a França queria um time mais forte, mais competitivo e tudo mais. Enfim, eu não sei até que ponto isso foi verdade, até que ponto isso realmente aconteceu. Eu não sei se ela ia só para a França para jogar lá ou se ela realmente queria se naturalizar. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que quem sabe da vida da gente é só a gente, né? Então, a mãe dela, que foi uma ex-jogadora, a Cissa, o pai dela, ela... os três puderam sentar, conversar, saber o que é melhor para a carreira dela, então isso eu não julgo. Talvez essa convocação da Ana Cristina tenha sido também para que isso não ocorra, para que ela veja que as possibilidades que ela tem na seleção daqui para frente. Ela foi anunciada pelo Fenerbahçe, então ela não vai mais para a França, ela vai para a Turquia.
jogar ao lado de grandes promessas também do vôlei mundial, né? A Fedorovtseva tá lá também com ela, e vai ter a Eda Erden, vai ter jogadoras de um calibre assim muito alto para poder ajudar a Ana Cristina a se desenvolver, né? A gente espera muito que ela se desenvolva mesmo. A minha ressalva quanto à convocação da Ana Cristina é para essa função de quarta ponteira. Eu ainda bato nessa tecla de que a seleção pode precisar de alguém especialista no passe para ajudar a segurar a recepção num eventual problema aí que a gente possa ter. E aí? Ana Cristina é boa de bloqueio, ela é boa atacante, ela tem demonstrado que, sabe, uma personalidade muito grande, que ela não se acanha, que ela vai pra cima. Mas se a gente precisar de uma ponteira mais para fazer uma função mais tática, como é que a gente vai fazer? Num jogo difícil, num jogo complicado? Como é que vai ser? Essa é a minha questão, essa é a minha ressalva quanto à convocação da Ana Cristina. Acho que o Zé tá pensando no futuro, tá pensando em Paris, nesse ciclo que vai ser mais curto. Então, ter uma ponteira jovem com essa experiência olímpica vai ajudar muito ele, né? Ali no seu grupo, enfim. Mas eu acho ainda que essa quarta vaga poderia ser ocupada por uma ponteira um pouco mais experiente e que tivesse uma função mais tática no time nesse quesito de recepção e fundo de quadra. Sim, eu tô falando de uma Amanda, de uma Jaqueline, de uma Mayra, talvez, por que não? De jogadoras que tenham essa característica. Aí vocês vão me falar, Jaqueline, como assim e tal? Mas a gente sabe da qualidade técnica da Jaqueline no fundo da quadra, no passe. Então, assim, a Amanda que fez o ciclo todo, acho que merecia demais essa vaga. Não sei por que a Amanda não foi convocada, apesar dela não ter feito uma boa temporada nesse último ano. Mas, assim, algumas jogadoras aqui também não fizeram. Então, eu não sei qual foi o critério. Não sei se teve a ver com a questão do Bernardo treinar a seleção. Teve aquela confusão também, né? Do Bernardo querer assumir a seleção feminina e o Zé Roberto nunca ter dito que sairia da seleção. Enfim, eu não sei se a Amanda pode ter ficado do lado do Bernardo. Não sei se isso aconteceu. Não sei se isso pode ter contribuído para que a Amanda não fosse convocada. Mas enfim, Ana Cristina é uma boa jogadora, é uma aposta do Zé Roberto. Vamos para as centrais agora. Nas centrais a gente tem Carol Gataz, a Carol Ana, né? Ana Carolina, Carol do Praia, e a Bia. Então Gataz, Carol e Bia. A Gataz, gente, fez uma Liga das Nações excepcional. Se alguém duvidava do potencial da Gataz na seleção, eu acho que com a Liga das Nações as pessoas ficaram mais seguras e tranquilas de que ela tem bola sim para estar numa Olimpíada. Apesar dos seus 39 anos, e também por causa deles, né, ela chega mais amadurecida, chega mais concentrada e focada no seu objetivo. A gente via a Gataz curtindo cada momento da VNL, cada ponto, em cada tempo técnico ela tentava chamar o time, falar um pouco mais, sabe? E sempre num astral bacana, sempre trazendo benefícios para o grupo. Eu acho que isso foi muito importante na VNL, eu acho que a Gataz vai arrebentar nessa Olimpíada, mereceu demais a vaga, teve oportunidade e agarrou e aproveitou. Então, é muito gratificante ver a história de superação da Gataz e ver que ela está numa Olimpíada. A gente tem a Carol, que também foi uma central excelente, né? Nos bloqueios ela arrebentou como sempre, como de costume, e jogou muita bola na Liga das Nações, vinha jogando também já pela Superliga no Praia Clube. Então é uma jogadora fenomenal que eu também fiquei muito feliz de ter visto o nome dela ali na convocação, acho que mereceu muito. E aí a gente tem a Bia. Vem aqui a minha segunda ressalva. Nada contra a Bia, gente. Eu acho que na Liga das Nações, inclusive, onde ela teve oportunidade, ela atuou bem, ela jogou bem. Mas a gente vê que a temporada da Bia também não foi tão bacana assim no clube. Na seleção, geralmente, ela costuma jogar melhor mesmo. Só que no clube ela não foi tão bem assim. E aí a gente tem algumas questões extra-quadra, né, que eu não vou ficar aqui citando, falando, enfim, mas que
talvez transformem a Bia numa pessoa não tão boa de grupo assim. Por causa desses problemas que ela tem ali com uma ou outra jogadora. Acredito que o Zé tenha observado isso e tenha visto que isso não é um problema, isso não vai atrapalhar. Quem está mais perto pode falar melhor, a gente está de longe, né? Então a gente emite uma opinião um pouco mais baseada no que a gente vê pelas redes sociais e vê pelas coisas que acontecem. Mas assim, de qualquer forma, não é injusta a convocação da Bia, apesar dos pesares e tudo mais. Mas eu acho aqui que cabia também um pouquinho mais de experiência nessa função. E eu acho que a Denise, sim, podia estar figurando nessa lista no lugar da Bia. Isso na minha visão, gente. Se vocês não concordam, comentem aí, falem. Eu quero saber realmente a opinião de vocês. Gostaria que a Denise estivesse nessa lista. Eu acho que na VNL ela teve poucas oportunidades, mas ela aproveitou sim. Tem muita gente que diz que não, mas eu acho que ela aproveitou. Teve um jogo, acho que não sei se foi contra a Coreia, eu não sei contra quem foi. Eu tenho quase certeza que foi contra a Coreia, que a Denise entrou no final, assim, nos últimos 2, 3 pontos, porque a gente não estava conseguindo parar a Kim. A Kim estava acabando com a gente. Eu acho que foi no jogo contra a Coreia mesmo. Se não foi no jogo contra a Coreia, foi no jogo contra uma outra seleção que tinha uma jogadora destaque, assim, uma jogadora que tava virando tudo. E a Denise entrou e bloqueou, fez um bloqueio e depois fez um ataque. No final, no momento decisivo, sabe? Então, assim, ela teve pouco tempo para demonstrar e chegou lá e mostrou. Então, acredito que a Denise tenha feito uma temporada um pouco melhor que a Bia no clube. Não foi uma temporada espetacular, né? Longe disso, mas foi uma temporada melhor do que a Bia no clube e merecia sim estar nessa lista. Eu faria essa troca, mas assim, essa é a minha modesta opinião. E mais uma vez, nada contra a Bia, acho que ela merece demais estar aqui, assim como todas que foram convocadas. E é isso, mas eu faria essa troca aí, gente. É a minha opinião. E líbero a gente tem Camila Bright. O que dizer de Camila Bright? Qual é o ponto que a gente pode falar aqui que ela precisa melhorar, que ela precisa se aprimorar, que ela precisa... É impressionante o quanto a Bright evoluiu. Desde a última passagem dela pela seleção até agora, eu acho que a Bright vem fazendo partidas cada vez mais memoráveis. Aquelas defesas que ninguém acredita que ela vai conseguir chegar, e ela chega, e ela deu um banho de imagens pra gente, um banho de habilidade, presenteou a gente com essa habilidade, com essa vontade de ir na bola durante a VNL. Eu acho que a Bright, depois que foi mãe, evoluiu demais nessa questão de liderança, de chamar o time, de comandar o fundo da quadra, e isso é fantástico. Eu acho que a Bright foi a melhor jogadora do Brasil na VNL, apesar da gente não olhar muito para essas jogadoras que defendem, que passam, a gente olha mais para quem ataca, né, para quem define as jogadas. Mas a Bright teve um papel crucial ali na classificação do Brasil, segurou a recepção em muitos momentos, assumiu o fundo da quadra como a gente não via antes, depois que a Fabi saiu, né? Claro que a Leia fez, gente, temporadas maravilhosas. Por que eu tô falando da Leia? Porque geralmente quando a gente fala da Bright, muitas pessoas acham que a gente tá falando mal da Leia. E eu acho a Leia sensacional. A Leia é uma das melhores líberos que a gente tem no Brasil. Isso eu falo sem sombra de dúvidas. Leia é fenomenal, excelente. De maneira nenhuma tô citando a Leia aqui para menosprezá-la. De maneira nenhuma. Eu acho a Leia fantástica. Fantástica. Mas o que a Bright está jogando coloca ela, sim, em um patamar acima das demais líberos que a gente tem, das demais ótimas líberos que a gente tem aqui no Brasil. O que falar dessa temporada que a Suelen fez, né? Uma temporada incrível. O que falar dessa temporada da Leia, da Naemi, sabe? Nossa, maravilhoso mesmo saber que o Brasil tá tão bem servido de líbero. Mas a Bright, assim, é sensacional. Foi uma sacanagem o que fizeram com ela ali na VNL, não dando pra ela o prêmio de melhor líbero,
mesmo que nas estatísticas ela figurasse na frente, no passe e na defesa, dentre todas as que estavam nas semifinais. Então, se você fosse pegar todas as líberos das semifinais, ela estava na frente da Cos, estava na frente da líbero do Japão, estava na frente da Wong. E mesmo assim a Wong também jogou muito, nada contra ela, jogou demais. Ficou com o título de melhor líbero. Acredito que porque os Estados Unidos ganharam a competição, mas a Bright, para mim, foi a melhor líbero da VNL e vem jogando muita bola, vem comendo bola para essa Olimpíada, realizando o sonho dela, né? Ver o nome da Bright ali na lista causa uma emoção para quem é Bright fã. Eu sou Bright fã. Por tudo que ela passou, por todas as oportunidades que foram fechadas e por ela se reinventar, amadurecer e hoje, no auge do seu voleibol, ela poder ter essa oportunidade de participar de uma Olimpíada é fantástico. Então, esse nome, para mim, não tem ressalva nenhuma. É Bright, Bright, Bright. Estou muito feliz com isso. Gente, ufa, agora a gente chegou a 40 minutos. Eu vou tentar varrer agora a seleção masculina, falar um pouquinho da seleção masculina na VNL. A gente muda um pouquinho a chave. A seleção feminina tinha muita coisa para falar. A masculina vai ser um pouquinho mais rápida, mais concisa. Vamos lá então falar de VNL. O Brasil ele ficou em primeiro lugar, ele ganhou a competição. Fomos campeões finalmente da VNL. E o conjunto brasileiro, para mim hoje, gente, é o melhor do mundo. Podem falar o que for, a gente pode ter perdido. A gente perdeu 2 jogos apenas nessa VNL. Um para a Rússia, que foi assim... sofrida essa derrota para a França. Para a França, que foi sofrida. Eu acho a França um time tão... eu não sei, gente. Não gosto da França. E aí quando a gente perde para eles, a gente parece que sente um pouco mais do que perder para outras seleções. A França, não dá para perder para a França, gente. Não dá. Mas nós perdemos e foi uma derrota, assim, colossal da França sobre a gente. E depois, no último jogo, a gente perdeu para a Rússia, mas o jogo não valia mais nada nem para o Brasil, nem para a Rússia. Ambos não, né? O Brasil classificado, a Rússia já eliminada, a Rússia veio com tudo, né? Foi um treino de luxo para eles. A gente colocou as nossas reservas, começou com o titular, colocou as reservas e perdemos. Beleza. Mas não foi nada assustador assim. Agora, para a França, o que me consola é que na semifinal a gente ganhou deles. Então, sem pestanejar, sabe? A gente passou o trator na França e graças a Deus isso aconteceu, porque a derrota para eles me deixou um pouco preocupado. O que a gente pode perceber aqui, que a gente pode perceber nessa competição é que a seleção hoje, quando joga concentrada, quando joga focada, é sim a melhor seleção do mundo e podem falar o que for, o que quiserem. Eu não mudo a minha opinião com relação a isso. O Brasil hoje, para mim, é super favorito em Tóquio. É a seleção que está jogando um voleibol muito bom, muito conciso. E ajustando uma coisa ou outra pode assim, ser imbatível. Não somos imbatíveis hoje. Mas se nós conseguirmos ajustar o bloqueio, principalmente, que foi o fundamento que nós mais sofremos nessa VNL, ajustando o bloqueio e melhorando o rendimento nos contra-ataques, eu acho que não tem para ninguém não, é Brasil. O que a gente pôde ver também, gente, aqui foi um crescimento absurdo do Douglas. O Douglas que já demonstrou que nos clubes ele é um dos jogadores mais efetivos, né? Por onde ele passa, principalmente ali em Taubaté. Ele foi extremamente importante para esse título de Taubaté. E na seleção não é diferente. Ele entrou muitas vezes no lugar do Leal, do Lucarelli também. E foi, assim, o desempenho dele foi sensacional. É basicamente isso. É um jogador muito bom, sabe? Com a cabeça muito boa. Ele vai entrar, ele vai fazer o dele e pronto. Tem essa, né? Eu acho que ele queria sim ser titular, mas não tem essa rivalidade. Acho que todo mundo torce muito um pelo outro ali dentro da seleção masculina. E isso, pra mim, é o que é o diferencial do nosso grupo. É um grupo unido, conciso, não tem rachadura. E isso numa competição como Tóquio, que pode azedar, assim, principalmente para o Brasil masculino, né, que está no grupo da morte, faz toda a diferença. A gente viu o Leal também, mais uma vez, sendo extremamente decisivo. Ter um jogador do porte do Leal na seleção brasileira nos dá um alívio muito grande,
Porque, assim, nos jogos mais fáceis, o Leal pode até ir mal. Às vezes ele vai mal, assim, né? Pro padrão que a gente espera dele. Pode até ir mal, mas na decisão, ninguém pega o Leal. É impressionante. Eu fico abismado com a força que o Leal tem. É sensacional. E no duelo Leal e Leon, o Leal, assim, esbanjou a habilidade, sabe? Ele deitou e rolou pra cima do Leon, que não teve muitas oportunidades ali de fazer muito ponto, né? Ele não estava num dia bom, pelo menos na final. Vamos lá, então. Falar da convocação do Brasil. Ah, tá. Na VNL a gente teve essa premiação que pra mim foi ridícula. A começar pelo levantador, eles deram o melhor prêmio pro Drizga, mas assim, o Bruno foi... Eu não vou nem explicar os motivos, eu só vou falar, o Bruno foi muito superior. Oposto, Wallace e Kurek, eu acho que eles têm alguma coisa com o Kurek deve ter, sei lá, pagado a eles, não sei o que aconteceu, mas eles têm alguma coisa com o Kurek que não dá pra entender. Na final o Kurek jogou muita bola, isso é indiscutível, mas nós ganhamos, né? E o Wallace, entre os opostos, foi o que mais jogou, gente. Não tem essa de Wallace e Kurek. Aí eles dividiram o MVP também para os dois. Ah, gente, não dá. Não dá de verdade. O Wallace foi o melhor. Kurek ficou com Deus, na minha opinião. Maurício Souza e Bieniek foram os centrais, melhores centrais, e eu concordo, né? Jogaram muito bem mesmo. O Leal foi o melhor ponteiro e o Kubiak também, da Polônia. Kubiak, eu não sei, mas enfim. Tudo bem, vamos deixar ele aqui porque ele também jogou bem. E melhor líbero, o Thales. Apesar de defender o Thales nessa questão da convocação e tudo mais, acho que o Grebennikov jogou muito mais bola que o Thales. E como a França ficou em terceiro, ele merecia entrar aqui nessa seleção do campeonato. Eu acho que por conta dessa palhaçada que eles fizeram aí, trazendo o Kurek junto com o Alas, deixaram o Thales mesmo. Mas ele também fez uma boa competição, parabéns pro Thales. Vamos falar agora, gente, da convocação da seleção masculina. Levantadores, Bruninho e Cachopa. E vamos falar aqui, gente, o Cachopa jogou muita bola nessa VNL. Desde as últimas temporadas, o Cachopa tem feito uma temporada melhor que a outra. Eu acho que nessa, com o Cruzeiro, ele deixou um pouco a desejar, até porque o Cruzeiro foi eliminado ali antes do que eles estavam prevendo, né? A previsão do Cruzeiro era chegar na final e acabou ficando pelo meio do caminho ali, perdendo para o Itapetininga nas quartas de final da Superliga, acredite ou não. E eu não vi ali o Cachopa preparado para o momento decisivo, sabe? Na hora que a pressão aperta, que você precisa ter lucidez nas jogadas e precisa distribuir com qualidade, o Cachopa travou para mim ali na Superliga. E talvez tenha sido o grande momento que o Cachopa tenha sofrido assim, essa pressão e não correspondeu. Eu acho ele um levantador fantástico. Eu acho que é uma decisão acertada levá-lo para as Olimpíadas, pensando no futuro, né? Pensando no que ele pode proporcionar para a seleção. Mas eu acho que o William nessa seleção faz muita falta pela capacidade que ele tem de ficar sereno nos momentos de maior pressão, nos momentos de decisão. O Bruno é um excelente levantador, né? Um levantador completo. Talvez não seja o levantador, assim, no fundamento, levantamento mais brilhante de todos, mas é um capitão nato, ele joga com raça, ele traz o time para ele. Ele é um elo ali na seleção muito importante. Então, dispensar o Bruno está fora de cogitação. Nessa segunda vaga, eu ainda levaria o William, mas espero que o Cachopa cale a minha boca e resolva. Se o Bruno sofrer alguma pane lá, que ele entre, que ele resolva e cale a minha boca. É isso que eu estou torcendo, tá, gente? Então, assim, nada contra o Cachopa, pelo contrário. Mas eu acho que o William merecia estar aqui nesse time, nessa convocação. Vamos lá, opostos, Wallace e Alan. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso, porque o Wallace chegou muito desacreditado. Muitas pessoas falavam que não era o mesmo Wallace de 2016 e que o Wallace estava flopado e que na Turquia ele não fez nada e isso e aquilo outro. E muito pelo contrário, o Wallace levou o time dele a uma decisão ali nos campeonatos, na Copa Turca, sei lá o que foi,
porque eu não acompanhei muito a temporada dele aqui fora do Brasil, porque a gente ouve falar muito de vôlei turco, né, voleibol de clubes turco feminino. O masculino fica meio que no limbo, né, a gente não vê muitas transmissões, enfim. Eu não tive acesso a nenhuma ou quase nenhuma. Se eu não me engano, um jogo dele eu consegui assistir para ver o desempenho dele e tal. Mas assim, não é algo que chegue fácil, que chega fácil pra gente acessar. Mas assim, sobre todas essas desconfianças, o Wallace chegou. Não chegou muito bem, né, nos primeiros jogos, ainda pegando ritmo, tomando forma o jogo dele, ganhando corpo. Depois disso, gente, o Wallace deslanchou. Ele mesmo deu uma entrevista dizendo que não era o mesmo Wallace de 2016 na questão física, na questão do alcance, né? Porque ele saltava muito em 2016, por cima do bloqueio e tal, mas que ele tinha aprendido com a experiência a ter mais golpes, a ter golpes variados, diferentes, que poderiam sim surpreender os adversários. E foi isso que a gente viu. O Wallace parecia jogador de vôlei de praia, né? Ele tinha jogador de quadra com habilidades da praia. Impressionante. Se você quer ver isso, o ponto que ilustra isso é o último ponto, o ponto do título da VNL, onde ele dá uma meia batida ali, sabe, típico do vôlei de praia, e a bola cai e a gente é campeão. Então eu acho que o Wallace fechou muita boca, calou muita boca, mundo afora e pelos torcedores mesmo aqui do Brasil, de que ele não seria o mesmo Wallace. Talvez não seja o mesmo Wallace, mas a gente pode talvez falar que é um Wallace melhor, mais experiente, ainda muito bem fisicamente, sim, e mais evoluído nos golpes. Então eu acho que a gente tem um Wallace melhor para essa Olimpíada de Tóquio, hein? Vamos conferir. E o Alan também, que fez uma VNL boa. A gente não viu o Alan entrar muito, atuar muito, né? A gente viu alguns jogos ali onde a seleção utilizou o time reserva e o Alan correspondeu muito bem. Merece demais essa convocação. Excelente o fato dele estar indo. Os ponteiros, Leal, Lucarelli, Douglas e Maurício. Leal a gente já falou, né, do quanto ele é decisivo. Lucarelli também evoluiu muito nessa VNL, muito mesmo, chegou na final. Gente, aquele jogo contra o Irã, onde os iranianos afrontaram o Lucarelli, eu não queria estar no time do Irã não, porque o que aquele menino jogou, eu espero que ele seja afrontado todos os jogos da Olimpíada, gente. Eu quero afronte pra cima do Lucarelli, sim, e ele ali quase se desequilibrou um pouco, mas botou a cabeça no lugar e respondeu na bola. É impressionante o que o Lucarelli fez nesse jogo contra o Irã e nos jogos finais do Brasil também, né? Em nenhum momento ele ficou instável, sempre rodando bola, então eu acho que o Lucarelli jogou demais. Douglas, como nós já comentamos, ele fez uma temporada incrível, entrando várias vezes no lugar dos nossos ponteiros e resolvendo. Então eu acho que chovendo molhado falar do Douglas. E a gente tem o Maurício. Muitas pessoas criticam o Maurício, né? Ele realmente não começou bem essa competição, começou muito abaixo, entrava para passar. Não é fácil entrar para passar, gente. Você entra frio, né? E passa, você precisa de ritmo, você precisa passar várias bolas para você ir pegando o ritmo. Mas não entrou bem, entrava, quinava, sabe? Não dava aquela segurança que a gente espera de um ponteiro passador com a qualidade que o Maurício tem. Mas eu acho que foi acertada, sim, a decisão de levá-lo pela experiência que ele tem. Em momentos de pressão, ele pode entrar e fazer um fundo de quadra, pode entrar e, sabe, dar um jeito ali. A minha única questão é com o João Rafael. O João Rafael não teve tantas oportunidades na seleção. Ele jogou alguns jogos ali, participou de alguns jogos e tal, mas não teve tanta oportunidade. Hoje, eu acho que o fundo de quadra do João Rafael e do Maurício se equivalem. Então eu não vou dizer aqui que o João merecia, eu colocaria o João no lugar do Maurício Souza. Não sei se eu diria isso. Mas o que eu digo é que os dois estão equiparados nesse sentido. De ser um quarto ponteiro com essas características. Sabe, o fundo de quadra do João Rafael, impecável. Impressionante. Evoluiu demais. E aí de centrais nós temos Maurício Souza, Lucão e Isaac. Essa lista aqui de centrais, gente, essa lista da seleção masculina era muito o que a gente esperava mesmo, né? Mas os centrais, eu tinha uma dúvida com relação ao terceiro central. Maurício Souza e Lucão precisam jogar, precisam sim ser convocados. E a minha dúvida era em relação ao Isaac e ao Flávio,
porque o Flávio chegou na seleção na última temporada, né, que nós fizemos ali na Copa do Mundo, e jogou muita bola. O Flávio surpreendeu demais a mim e eu acho que boa parte dos torcedores do Brasil jogando muito. E aí eu pensava, né, se a Olimpíada fosse hoje eu levaria o Flávio, porque no fundamento bloqueio, que é o fundamento que a gente mais sofre, que a gente mais precisa, ele se sai melhor que o Isaac, então ele pode ajudar mais, né, no bloqueio e tudo mais. Só que nessa VNL o Isaac mostrou uma força de vontade assim incrível, jogando muito mais do que o Flávio no ataque, sendo muito mais confiante no ataque. E no bloqueio também, por incrível que pareça. O Isaac foi melhor que o Flávio nos bloqueios. Apesar do Flávio ter crescido na fase final nesse fundamento, o Isaac demonstrou ser um central mais completo. Eu acho que a experiência deu isso ao Isaac também, né? Essa força querendo buscar Tóquio ajudou ele a evoluir nesse fundamento. Então eu acho que essa lista aqui tá perfeita. Isaac ganhou na bola essa vaga e sensacional assim, essa convocação do Isaac. Merece demais. Flávio também merece, viajou ali com a seleção, né? Tem essa possibilidade de levar 2 jogadores a mais, não na lista oficial, mas se acontecer alguma coisa, um poder substituir o outro nesse período de Covid aí, e para ajudar nos treinos e tudo mais, Vacari e Flávio foram levados também, estão ali com a seleção em Tóquio já. E líbero nós temos o Thales. Eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Existia uma questão com o Mike, falando que o Mike precisava de mais oportunidades para competir com o Thales, para saber qual dos dois realmente estava melhor e tudo mais. Só, gente, que foi uma escolha clara da seleção, dos técnicos, da comissão técnica, de trabalhar com o Thales. Eles, por bem, acharam que o Thales estava melhor no fundamento que eles consideram mais importante, que é a recepção. Apesar do Mike ter feito uma Superliga melhor que o Thales, né, inclusive nos números, eles confiavam que, pela experiência, pela rodagem, por tudo que fez no ciclo, o Thales merecia essa vaga, e realmente merecia, gente. Ele realmente mereceu essa vaga, fez passes maravilhosos. Eu acho que ele pode evoluir demais na defesa, apesar de que é muito difícil no masculino, né? Um jogo muito mais rápido. A gente está acostumado muito a ver o feminino e acha que as bolas são iguais, e não são. São ataques mais pesados, mais rápidos. E o líbero precisa ser completo, né? Precisa demonstrar a evolução nesses 2 fundamentos. E o Thales não foi tão mal assim na defesa, apesar de que eu acho que ele pode melhorar demais. Mas não foi aquela coisa desastrosa. Mas na recepção ele entregou. Na recepção, que é hoje o fundamento que o Brasil mais precisa do líbero ali, ele entregou, e por isso eu acho que foi convocado para Tóquio, e com toda a razão, na minha opinião. Então é isso, gente. Eu acho que a gente encerra aqui os assuntos. Hoje acabamos o episódio, né? Quase 1 hora de episódio, meu Deus. Mas eu quero agradecer muito a sua companhia, se você nos ouviu até aqui. Agradecer e pedir mais uma vez que siga a gente lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, @entrada de rede, para você não perder nenhum detalhe, para você acompanhar tudo e poder nos ajudar aí durante esse período. A gente vai postar mais episódios falando sobre Tóquio. A gente promete uma cobertura bastante interessante nos jogos. Vamos assistir sim todos os jogos, se possível, e passar para vocês tudo o que aconteceu lá, com a nossa opinião, com o nosso jeito aqui. Muito obrigado e até a próxima. Saúde, paz, e o resto a gente corre atrás. Tchau, tchau.